Então bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Olha só essa notícia fresquinha que acabou de estourar. O Pentágono confirmou que vai retirar uns 5.000 soldados americanos lá da Alemanha. A gente vai pegar essas informações e cavar um pouco mais fundo. A ideia é sair daquela superfície política, sabe? Aquela desculpa oficial e entender o que isso significa de verdade na realidade estratégica. Dando uma olhada rápida na nossa rota de hoje, vamos passar pela retirada das tropas em si, dar um pulo na herança da Guerra Fria, entender esse trampolim logístico global, debater o paradoxo estratégico e fechar com os efeitos geopolíticos de toda essa movimentação. Ponto número 1. A retirada das tropas. Bom, tem duas narrativas rolando soltas aqui sobre essa retirada que está prevista para acontecer nos próximos 6 a 12 meses. Oficialmente, se perguntarem para o Pentágono, eles vão dizer que é só uma revisão de rotina na postura de força deles. Sei. Mas a realidade prática, e isso fica bem claro olhando as nossas fontes, é que isso é pura retaliação. É basicamente um troco na Europa porque eles se recusaram a entrar de cabeça nessa guerra contra o Irã. Sem falar, claro, no atrito pesado com o chanceler alemão, o Friedrich Merz, que soltou uns comentários dizendo que os Estados Unidos estão sendo meio que humilhados nas negociações. Clima tenso, né? E o número mágico que está no centro desse furacão é este: 5.000. Essa retirada afeta mais ou menos 5.000 soldados de forças de segurança rotacionais, ou seja, galera da infantaria, cavalaria, e tem mais, viu? As análises mostram que o governo americano já está até estudando passar a tesoura em tropas estacionadas na Espanha e na Itália também. Vamos lá para a seção 2, a herança da Guerra Fria. Aliás, galera, deixe um comentário de um tema que você quer que eu faça outro vídeo e eu farei e postarei no canal em menos de uma semana. Voltando ao nosso raciocínio, por que, afinal de contas, os americanos têm tanta tropa assim na Europa? A resposta está lá atrás. No auge da Guerra Fria, a presença americana na Europa bateu a marca bizarra de 500 mil de soldados. O objetivo era super claro e defensivo, proteger a Europa Ocidental e principalmente aquele gargalo estratégico na Alemanha, o chamado Fulda Gap, caso os soviéticos resolvessem invadir. Hoje em dia, se a gente comparar com aquele pico gigantesco, o número caiu para cerca de 84 mil militares sob o guarda-chuva do Comando Europeu. Quando a União Soviética ruiu lá em 1991, o número de soldados despencou. Só que, e aqui está o pulo do gato para entender o cenário de hoje, a infraestrutura física, as bases imensas, os depósitos, os hospitais, os centros de comando, tudo isso continua lá, praticamente intacto, especialmente em solo alemão. O que nos leva à nossa seção 3, o trampolim logístico global. Cara, a verdadeira função da Alemanha hoje é fascinante. Stuttgart não é só a sede do Comando Europeu. Eles também abrigam, meio que por baixo dos panos, o AFRICOM, que é o Comando Militar Americano para toda a África. E Ramstein é a base aérea que simplesmente coordena todo o transporte aéreo da Europa, da África e do Oriente Médio inteiro. E ainda tem Landstuhl, que é nada menos que o maior centro médico do Pentágono fora dos Estados Unidos. É para lá que vão os soldados feridos que vêm da África ou do Oriente Médio. Ou seja, esses polos alemães gerenciam operações vitais de continentes inteiros. Mas não é só na Alemanha que o jogo acontece. Bases italianas e gregas também são peças-chave. Pega Vicenza, na Itália. Eles têm uma força de resposta rápida que é vital. A Viano tem a única asa de caça americana ao sul dos Alpes. E na Grécia, lá em Souda Bay, na ilha de Creta, os caras têm um porto de águas profundas no meio do Mediterrâneo que é essencial. Para ter uma ideia, eles usaram esse porto agora há pouco para consertar o porta-aviões USS Gerald R. Ford, bem no meio dessa tensão com o Irã. Então, o ponto crucial é este. Praticamente tudo, literalmente tudo que os Estados Unidos mandam para o Oriente Médio passa primeiro pela Alemanha. Essa infraestrutura imensa na Europa é, sem sombra de dúvida, a espinha dorsal de todas as operações militares americanas no Oriente Médio. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Agora vamos para a seção 4, o paradoxo estratégico. Para vocês sacarem a loucura que é essa decisão, pensa nessa escalada de 2 meses que está rolando com o Irã. Esse esforço todo exigiu uma ponte aérea estratégica colossal. A gente está falando de dezenas daqueles cargueiros enormes, os C-17, que dependeram pesadamente da base de Ramstein, na Alemanha, para transportar carga supercrítica, tipo aquelas baterias Patriot e os sistemas avançados THAAD. Basicamente todo o peso logístico dessa guerra em andamento se apoiou nas exatas bases que agora estão na mira dos cortes. E aí que a gente bate de frente com o paradoxo estratégico. Reduzir a presença militar lá só para dar um castigo político na Europa é, na prática, desmontar as mesmíssimas ferramentas logísticas que os americanos precisam para bancar a própria guerra que eles estão travando. É um tiro no pé gigantesco.
de acordo com as análises, é uma contradição flagrante. Ao tentar aplicar uma punição diplomática num aliado, o governo acaba sabotando a própria máquina de guerra no Oriente Médio. O que nos joga direto para nossa seção 5, os efeitos geopolíticos disso tudo. Vocês acham que o resto do mundo está dormindo? Claro que não. Adversários globais de peso, tipo o Vladimir Putin na Rússia, o Xi Jinping na China e o Kim Jong-un lá na Coreia do Norte, estão assistindo a esse espetáculo prestando muita atenção. Para eles, as fontes mostram que esse anúncio funciona como um sinal poderoso de que o compromisso americano com a Europa é altamente negociável. Mostra que o tabuleiro estratégico inteiro pode ser alterado por conta de atritos pessoais ou picuinha política entre líderes. Isso faz as alianças do Ocidente parecerem bem mais vulneráveis. E só para dar um pouco de contexto, essa não é uma ideia inédita. Teve uma tentativa lá no primeiro mandato de tirar 12 mil soldados da Alemanha. Esse plano acabou sendo oficialmente cancelado em 2021 pela administração Biden, só que agora, do nada, vem esse novo anúncio de tirar 5 mil militares bem no meio do furacão de um conflito com o Irã. Os bastidores dizem que, dessa vez, até os próprios comandantes militares foram pegos totalmente de surpresa pela decisão. No fim das contas, a situação é essa. Para punir aliados, os Estados Unidos estão quebrando as ferramentas que sustentam o próprio esforço de guerra deles. O que poderia dar errado, né? Deixo essa pergunta provocativa aí para vocês pensarem sobre as consequências de priorizar o atrito político em vez de manter uma estratégia militar clara. Por enquanto é isso, assista outro vídeo sobre o termo, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!